Aí o plenário do Senado vai ter uma sessão de debates temáticos, como disse o Tiago e a Verdolim, nesta terça-feira, para se aprofundar nessas discussões em relação à reforma tributária, que poderá, segundo um levantamento, causar o aumento de até 96% na carga tributária do país. E para falarmos mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o Fábio Pina, que é economista da FEComércio São Paulo. Bom dia, Fábio, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, Fábio, eu dei uma olhada nesse levantamento que aponta essa possibilidade para um aumento de carga tributária em até 96%, levando-se em consideração, claro, o impacto para esse setor de serviços, que está sendo o setor mais preocupado, eu diria assim, em relação a essas medidas que estão sendo discutidas. Queria que você explicasse para a gente como esse levantamento chegou nesse percentual tão significativo. Bom, o setor de serviços é um setor que não tem crédito para trás na cadeia, em grande medida. Pega um profissional liberal, um advogado, ele não tem créditos, né? Ele não compra produtos ou serviços anteriores para prestar o serviço. É uma cadeia de um elo só, ele presta o serviço diretamente para o consumidor. Então, se a gente, hoje, ele paga um ISS, por exemplo, em São Paulo de 5%, em outras cidades, outros municípios de 2%. Esse ISS vai ser substituído por uma carga tributária de 25, 27, 28, ninguém sabe ainda, né? Que é o IBS e o CBS juntos. Somando os outros impostos, essa diferença pode ser até maior do que 96%. Isso é um dado aleatório, arbitrário, que a gente definiu com os 25%. Se você vai aumentando essa carga tributária, essa diferença fica muito maior, vai pagar mais do que o dobro de tributos do que paga hoje. Isso é um exemplo. Claro, existem outras empresas que têm algum crédito, mas de forma geral o setor de serviços é um setor com uma cadeia mais curta e que presta serviços para o final da cadeia. Também presta no meio da cadeia, evidentemente, setor de TI, etc., mas também vai ser bastante afetado. Na realidade, quando a gente olha os setores, usando 27%, que é o dado do IPEA, mas a Receita Federal, na realidade a Receita falou em 27%, o IPEA falou em 28%, nós estamos usando o dado de 27%, vai de 40%, 43%, não vamos arredondar porque ninguém tem essa precisão, a gente não sabe exatamente como vai ser feito, mas vai de 40% a 120% o aumento. Então, na melhor das hipóteses, o setor de serviços vai ter um aumento de carga tributária de 40%, na pior das hipóteses, 120%, arredondado, claro. Agora, Fábio, eu queria te perguntar sobre o valor do IVA, né? A porcentagem da tributação, porque, ao que tudo indica, essa discussão vai ficar só para depois da aprovação no Congresso Nacional. Não seria possível antecipar esse debate? Não é que seria possível, obrigatoriamente teria que ser feito isso. É uma loucura a gente passar um cheque em branco. Ouvindo a reportagem anterior e somando a esses dados, a reportagem do Imposto de Renda, somando aos dados da nossa reforma tributária, dá para perceber que a gente não fez a discussão básica, que é o tamanho do Estado. Vamos começar pelos super ricos. Desses famosos super ricos, primeiro, eu não acho que os super ricos pagam pouco imposto. É o pobre que paga muito imposto no Brasil. Então, a discussão teria que ser como reduzir a carga tributária dos pobres, portanto, eu tenho que reduzir o gasto público. Um país que gasta quase 40%, arrecada 35%, 37% do PIB, e gasta quase 40% do PIB, pode fazer a justiça social que quiser na ordenação de despesas. A justiça social é feita no orçamento, não é feita na arrecadação. Então, a arrecadação já é muito grande. Desses super ricos, uma parte expressiva deles, dos famosos 1% que ganham mais no país, está no setor público. Uma parte expressiva está no setor público. Então, a gente não discutiu o óbvio ali para falar do imposto de renda. Não discutiu o óbvio para falar de uma reforma tributária que, olha, vai ter um teto, não vai ter um teto. Só falta não ter um teto. Evidentemente tem que ter um teto. Agora, esse teto também não funciona de forma geral. Porque se, por exemplo, a indústria não cresce há 30 anos no Brasil por conta da carga tributária, não é o único fator, não dá para a gente jogar tudo na carga tributária, mas é um dos fatores. Eu jogar uma parte da tributação da indústria para o setor de serviços que cresce, eu vou pegar e reduzir a produtividade de 70% da economia, pela própria lógica de quem está defendendo essa reforma tributária. Então, na realidade, eu sou favorável a reduzir a tributação da indústria, sem que se aumente a tributação de nenhum outro setor. Você tem que reduzir o tamanho do... Para mim, já está muito claro há muito tempo
que um país com uma renda per capita de 8 mil dólares como o Brasil não pode ter uma carga tributária de 35%, 37%. Se fala em 34%, 35%, não é. Porque quando eu tenho as receitas extraordinárias, mas que acontecem há 20 anos, elas deixam de ser extraordinárias. Então, essa carga tributária, ela beira os 37% do PIB. É uma carga tributária maior que a média da OCDE. O país não tem renda per capita, não tem estrutura para suportar essa carga tributária. Me parece muito lógico que haveria a necessidade de uma reforma administrativa, porque o governo é um obeso mórbido e que cobra da sociedade um peso muito elevado para manter o seu próprio peso. Então, a sociedade inteira está magrinha para o governo ficar bastante obeso, para dizer o mínimo. Boa analogia. A gente segue falando com o Fábio Pina, economista da FEComércio de São Paulo. Agora, Fábio, abrimos para a participação dos nossos comentaristas. Diogo Schelp. Fábio, bom dia. Muitas empresas do setor de serviços são optantes do Simples Nacional. O que muda ou como vai funcionar o Simples Nacional com a reforma tributária? E já se sabe se as alíquotas pagas atualmente por essas empresas permanecerão as mesmas? Chapa, eu vou fazer uma digressão também um pouquinho maior para explicar. Arredondando também, 85% das empresas do país, não só de serviço é um pouquinho mais que isso, está no Simples. Outros 13%, 14% das empresas do país estão em lucro presumido, ou seja, eu tenho 1 a 2% das empresas do país que está em lucro apurado, né, que é onde a primeira mudança vai ocorrer. Então, eu vou fazer uma revolução para dizer que eu simplifiquei e vou complicar para 99% das empresas que já estão com uma tributação simplificada, porque o Simples e o lucro presumido são simplificados. Então, é para dizer, não há grande simplificação, ao contrário, para a maioria das empresas, não é a maioria da produção, porque os outros 1% produzem bastante, mas para a maioria das empresas vai ter uma complicação e não uma simplificação tributária. Na verdade, para 100% das empresas, no primeiro momento, que vão conviver com 2 sistemas, mas para as outras, a complicação vai permanecer. O setor do Simples até agora não foi citado, mas o que vai acontecer é, para quem pode, uma migração muito grande do lucro presumido para Simples enquanto não for mexido. E eu não gosto nem de falar nisso, porque vai levantar a ideia de que eu vou precisar mexer na simplificação tributária, no Simples, no famoso Simples. E aí eu vou destruir ainda uma miríade de empresas de pequeno e microempresas de pequeno porte. Se a gente começar a mexer no Simples também, o Simples é o azeite que faz a engrenagem da economia funcionar mais ou menos, dado que a economia tem muitos problemas. Um deles é a carga tributária elevada do país como um todo, como eu já falei. Nós vamos mexer no Simples também? Se não mexer, uma boa parte das empresas de lucro presumido, as que conseguirem, que tem faturamento abaixo de 4.800, que vão se enquadrar em algum anexo, né, do lucro do Simples, vão migrar para o Simples. Mas o Simples nessa reforma vai ter um problema adicional, por enquanto, porque eu não tenho crédito presumido integral daquilo que eu produzo quando eu forneço para uma outra empresa. Ou seja, a próxima empresa que for comprar de mim, se eu sou Simples, não vai ter o crédito, vai lá, dos 27% do IVA. Ela vai ter um crédito daquilo que eu paguei, que é menos, por enquanto, né, do jeito que está. Só que eu perco competitividade, porque ela vai preferir comprar de uma empresa grande que tenha os 27% ou 25%, qualquer que seja esse IVA de crédito. Então, quando eu não tenho crédito completo do IVA, eu perco competitividade para a pequena empresa. A reforma, até agora, ela foi muito mal discutida, me desculpem quem acha o contrário, muito mal discutida e, por isso, ela vai judicializar. Quer dizer, e outra coisa, pedir para não judicializar, você não pode impedir o acesso de nenhum CPF nem CNPJ à justiça. Quem se sentir lesado com a reforma vai judicializar, isso é evidente. E o acesso à justiça, que eu saiba, é aberto a todos os brasileiros. Na sequência, a pergunta do nosso comentarista Luiz Felipe Dávila. Bom dia, Fábio. É evidente que nós precisamos discutir o tamanho do Estado, como você mencionou, precisamos reduzir gasto do Estado, uma conversa que até agora o governo não toca no assunto, é só como aumentar a carga tributária. Mas nós precisamos sair desse sistema tributário caótico, o pior do mundo que o Brasil tem. Então o IVA, evidentemente, é uma opção para isso. Uma coisa que eu gostaria de escutar de você é esses prestadores de serviços não terão também o gasto, por exemplo, com o escritório da advocacia, que pode ser deduzido desse custo da produção do IVA para a empresa, para quem lhe presta serviço? Isso não ajudaria também a aliviar um pouco essa carga tributária do setor de serviço?
Como eu falei, Dávila, obrigado pela pergunta. Como eu falei, não é linear o aumento da carga tributária. Mas quando você olha qual é o tamanho desse gasto, por exemplo, ele é relativamente pequeno. Primeiro, não é verdade que a indústria paga tão mais tributo do que o setor de serviços, porque o setor de serviços tem de forma geral, tem mão de obra intensiva, então são tributos disfarçados sobre a mão de obra que são pagos. Então, não é verdade. A hora que você faz direitinho essa conta, a distância não é tão grande. Agora, o IVA na realidade o IVA não, essa reforma tributária, ela busca simplificar, como eu falei, ela simplifica para muito pouca gente, num segundo momento. No primeiro momento ela complica para todo mundo. E aí eu gosto de dar os exemplos, um monte de países no mundo usa o IVA. Sim, a Argentina usa IVA e os Estados Unidos não usa. E eu gostaria de saber em qual país uma empresa prefere se instalar, ou um consumidor, né? Se você tivesse essa opção desde o seu nascimento. Me parece que a resposta é óbvia. Então, o IVA seria uma das formas, eventualmente, como você mesmo falou, de simplificar. Agora, existem outras propostas, inclusive a da Federação do Comércio, infralegais, sem eu precisar de uma PEC, que simplificariam. Na realidade, o grande problema do Brasil, são eu acredito, dois grandes problemas, né? O fato de eu ter 5.500 legislações de INSS e 27 legislações de ICMS, cada uma delas bem complexa. E o segundo problema é a discussão entre origem e destino. Não daria para a gente se concentrar nisso, fazer essas mudanças, sem criar tanto problema? E uma outra coisa que me preocupa, a gente está discutindo o teto de gastos, ou o arcabouço agora, né? Num país em que a gente não consegue segurar o teto, não tem piso. Eu tenho muito sérias dúvidas que a gente vai conseguir colocar um teto constitucional que seja respeitado de carga tributária, ainda que ele fosse setorial, como eu falei, que seria o ideal, que eu teria que pegar a carga tributária que é cobrada do serviço, esse é o teto. Mas aí eu posso perder com a indústria. Você reduz o seu gasto, porque o tamanho do governo está impedindo a indústria, está impedindo a empresa, o empresário, né? Não só a indústria, mas está impedindo o empresário de fazer com que o PIB cresça mais de 1,5% a 2%, como vem crescendo há 40 anos. Pois é, Fábio, só sei que simplificar o nosso sistema tributário é complexo demais. Te agradeço pela participação nesta manhã. Conversamos com o Fábio Pina, economista da FEComércio de São Paulo. Seja sempre muito bem-vindo e um ótimo dia. Muito obrigado pelo convite. Olha,